vida, cabeça pra cima. Pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv está no ar com você o seu Cabeça para Cima, que você assiste no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, pela possibilidade da mobilidade, de você assistir pelo computador, pelo tablet, pelo smartphone, onde você estiver. Obrigadíssima pela sua audiência. É muito bom contar com você. Saiba que para você poder receber essa programação aí onde você está, 24 horas por dia e com a diversidade que ela apresenta, isso é possível porque nós temos um exército de pessoas que nos acompanham, oram por nós, contribuem, são os nossos semeadores. Eles fazem toda a diferença na nossa manutenção e no nosso sustento. Aqueles que, às vezes, com R$1 por dia ou com valores mais significativos, não deixam de nos apoiar a cada dia. Você já é um semeador? Não? Liga então hoje para 2126300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e você pode se tornar também um semeador. Querido, a gente semeia e a gente abençoa, não para a gente receber a bênção, mas porque nós já fomos abençoados. O Senhor nos abençoa e é nosso dever, é nossa obrigação poder abençoar outras pessoas. É isso que a gente propõe a você, quando a gente propõe que você seja um semeador. Você tem noção quantas pessoas você pode atingir quando você fala do Evangelho de Cristo? Mas quantas pessoas uma televisão assiste, atinge, ou uma emissora de rádio atinge? Pensa nisso e hoje ainda se torne um semeador. Por exemplo, você já viveu uma daquelas situações difíceis, tão difíceis, que você tem vontade de desistir? Desistir de tudo, até mesmo da vida? Ou aqueles momentos em que você se sente tão só, mas tão só, que você pensa que todo mundo te abandonou, inclusive Deus? Pois é, não é fácil, nunca é fácil, mas o fato é que Deus nunca nos abandona, jamais Ele nos abandona, Ele está sempre no controle de todas as coisas. E quando nós confiamos nele, que aliás é o nosso único trabalho, né? Entregar a Ele, confiar nele quanto aos nossos problemas e o mais difícil, talvez, descansar nele. Ele vem e ele faz acontecer. Cabeça para cima de hoje, você vai conhecer histórias de vida, de pessoas que confiaram no Senhor, que tiveram essa confiança total, esperaram nele e alcançaram a vitória. Veja o nosso informativo e participa conosco. Jesus nos advertiu que teríamos um combate para enfrentar aqui na terra. Perseverança seria necessária para mantermos a fé e alcançarmos nossos sonhos. As lutas e dificuldades viriam, teríamos provas a serem vencidas, mas também há uma promessa ao que vencer todas essas coisas. Diante das dificuldades da vida, ser uma pessoa motivada faz a diferença na conquista de metas, desde as mais simples até as mais difíceis. Motivação é uma daquelas palavrinhas mágicas super importantes quando decidimos ou precisamos tomar uma atitude diferente. Representa aquele empurrãozinho extra para ir em direção ao nosso objetivo. Além da motivação, é preciso ter autoconfiança. Uma boa forma de se acostumar a confiar em si mesmo é fazer listas de suas vitórias e conquistas. Lembre-se de cada vez que conseguiu superar alguma dificuldade ou atingir alguma meta, por menor que fosse. Fazendo isso, você reforça a certeza de que vai conseguir realizar seus sonhos também no futuro. Pois é, confiança em Deus talvez seja a palavra-chave, né? Mas às vezes não é fácil. Fácil falar, mas na hora que a gente está vivendo o problema, muitas vezes a gente não consegue relaxar. Você já ouviu aquela história de que a gente pede uma coisa para Deus, pede para Deus não mandar chuva e depois a gente sai e leva o guarda-chuva? Pois é, né? Deus é tão misericordioso que Ele ri, porque Ele sabe que quando a gente leva o guarda-chuva é porque a gente ficou dizendo assim, bom, caso não aconteça, está aqui, eu estou protegida. É porque a nossa confiança talvez não esteja totalmente nele. Mas nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que não é simples. Mas, queridos, cabeça para cima de hoje, ele é super especial. Você vai conhecer história de vida, história de gente que não desistiu dos seus sonhos.
que é a nossa proposta para você. Olha, eu recebo aqui no estúdio hoje o pastor Mardiel Santana. Ele é pastor da Missão Batista Mundial em Senador Camará. E sua esposa, ela ficou em coma por 4 anos e ela sofreu 17 cirurgias na cabeça. Obrigada, pastor, por o senhor estar aqui com a gente hoje para compartilhar com a gente essa história. Tudo bem, Celeste, é um prazer estar aqui com vocês. Verdade. Ouvir essas histórias alimentam a nossa fé, nos ajudam a caminhar, né? E é muito bom poder compartilhar, viu? Vamos conhecer a história da sua esposa, mas que na verdade é para mim muito mais a sua história, sua história, né? Também conosco, queridos, alguém que você já conhece. Nós já falamos sobre ela aqui no nosso programa, mas hoje ela está aqui para testemunhar a vitória em Cristo. Está conosco hoje a Renê Murdock. Ela é pastora da Igreja Luz das Nações, no Recreio dos Bandeirantes. E ela foi aquela pastora que foi atacada a pauladas por um morador de rua aqui no Recreio. E ela sobreviveu por milagre, né, Renê? Com certeza. Uhum. Muito bom ter você aqui, querida. É muito bom para mim, seja com vocês também. Muito obrigada. Verdade, verdade. Vamos já aí conhecer um pouquinho mais de como você enfrentou toda essa questão. Né? E é uma alegria te ver aqui hoje, falando com a gente. Viu? Também conosco o pastor Felipe Murdock. Ele já esteve aqui, acompanhou conosco, ajudou você a conhecer um pouquinho a história da Renê. E ele também participa conosco, também lá, pastor da Igreja das Nações, né? Luz das Nações no Recreio. Obrigadíssima, pastor. Muito bom estar aqui com você, Celeste, aqui no Cabeça para Cima. E também ter a oportunidade de compartilhar essas histórias que eu acho que até para mim fortalecem a minha fé, até para mim eu creio que é bom relembrar, reescutar, não só os milagres que a gente lê na Bíblia, que certamente nos encoraja, mas também ver o que acontece hoje em dia, né? Verdade, verdade. Pastor, vocês dois são pastores, né? Aliás, vocês 3 são pastores, né? Quando uma adversidade dessas bate, né, na vida da gente, bate na vida de um pastor, isso, de uma maneira forte, como bateu na vida de vocês, isso mexe em algum momento mexeu com a confiança de vocês em Deus? Pastor. Bom, na verdade, a minha história, ela se inicia com um problema, né? Ou seja, com a enfermidade da minha esposa, em seguida uma série de problemas em relação a perdas financeiras. Mas ali que começa o meu processo de uma chamada ministerial, e um sonho de Deus para que eu pudesse superar e acreditar que esse sonho podia ser realizado. O senhor ainda não era pastor nesse momento? Eu não era pastor nesse momento. Mas já era crente? Já era crente. Confiava em Deus? Confiava em Deus. E mexeu alguma coisinha na sua fé? O senhor se sentiu dizendo, Deus, qual é? Quando essa adversidade aconteceu? Na verdade, foi um estímulo, porque a dificuldade é que me levou a todo um progresso. E a gente, então, se apoiou na palavra, a convicção, a realidade mostrava tudo ao contrário, mas a convicção me mostrava num Deus que podia realizar algo impossível. Então, eu confiei literalmente na palavra dele, né? Perfeito. E você, Renê? Eu acho que para mim, a minha fé aumentou. Porque eu já passei várias experiências onde a única pessoa, a única Deus que eu posso confiar é nosso Deus. Então, eu sabia que Ele é nossa ajuda, nossa príncipe da paz, nossa tudo em nossas vidas. Então, a minha fé cresceu até. Eu estava no hospital, eu lembro, orando para várias coisas naquela época, chorando para Deus. Deus, por favor, me ajuda nessa situação. Então, eu já aprendi que Ele é a única que pode nos ajudar às vezes. Então, eu nunca tinha dúvida que Ele iria ser comigo, que Ele estava perto de mim, que mesmo que quando vejo na situação onde eu estava, foi
um dos péssimos na minha vida, mas eu criou que ele estava comigo o tempo todo. Que maravilha, né? Isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença no momento da angústia. Chegou para as outras pessoas. A sua fé, a tua confiança em Deus tá te levando para outra fase na sua vida. Então, que não era crentes também, né? Às vezes, eles falaram que a sua fé está agindo bem para você. Está ajudando e tal. Então, até as outras pessoas vejam. Pastor Felipe. Na realidade, Celeste, quando aconteceu o que aconteceu conosco, estava tudo indo bem. Era um dia maravilhoso, a Renê estava caminhando, querendo colocar o corpo dela alinhado, estava tudo indo bem, eu estava preparando a palavra, era uma sexta-feira, eu estava preparando uma palavra, as igrejas, tanto o Recreio, o Niterói, estavam indo bem. Mas sabe, quando está tudo indo bem, às vezes nós não precisamos de um acionar da nossa fé, a nossa fé fica meio vaga, estamos simplesmente fazendo as coisas, vou caminhar na praia, vou preparar um sermão. Claro que a gente ora, mas quando vem uma batalha, parece que focaliza a fé que a gente já tem, mas focaliza. Eu lembro, assim que eu descobri a seriedade, eu liguei para as pessoas, nós acionamos oração dentro da nossa própria igreja, e aí mais tarde, naquele dia, eu fiz um videozinho no meu telefone mesmo, coloquei no YouTube, e de repente, parece que focalizou a nossa fé, a fé da nossa igreja e de outras pessoas também. Então, a pergunta foi se abalou a nossa fé. Não, mas de repente, em um instante, entendi o que era importante. Entendi que focalizar numa cura milagrosa pela minha esposa, focalizar em que ela vai viver e não morrer, focalizar nessas coisas muito críticas na vida, eu acho que foi o que aconteceu. Ninguém quer uma batalha dessas, mas às vezes batalhas dão uma sacudida que a gente precisa. Que isso não aconteça com ninguém, mas em alguma área essas batalhas dão uma sacudida e te levanta e mostra o que realmente é importante. Porque muitas vezes, né, especialmente se a gente tem uma proximidade, uma vida de comunhão com Deus, quando chega o momento da adversidade, quando o problema chega, causa um questionamento: puxa Deus, mas por quê? Logo comigo? Eu estou fazendo tudo certo? Por que comigo? Né? E vocês, pastores, e de repente acontecem coisas tão fortes, tão violentas, né? Vocês, pessoalmente com vocês, e o senhor, por exemplo, vivendo essa realidade com a esposa, com filhos. E há pessoas que no momento desse, elas literalmente se afastam de Deus, não aceitam, né? Tá bom, com vocês deu certo, vamos colocar assim. Mas se desse errado, aí, o que vocês diriam da vontade de Deus? Celeste, uma pergunta muito boa. Eu acho que às vezes muitas pessoas não entendem o que realmente é fé e não entendem o que Deus nos deu para que a gente seja ajudado a lidar com momentos de alegria, mas também com momentos de dificuldade na vida. E para mim, eu queria até tirar esse momento para agradecer. Para mim, é a igreja e é o corpo de Cristo. E eu não me senti num mar vazio, porque eu mergulhei para dentro da igreja. E eu acho que não é porque eu sou pastor. Eu acho que que durante a minha vida, eu obviamente construí oração, como muitas pessoas, mas eu acho muito importante todos nós construirmos relacionamentos dentro de igrejas, relacionamentos de pessoas. E foi incrível como tantas pessoas começaram a orar, tantas pessoas que a gente conhecia, depois pessoas que a gente não conhecia. E eu acho que por causa dos relacionamentos, Deus fez algo
maior do que simplesmente a cura na René, que foi enorme. Mas ele conseguiu usar isso para encorajar pessoas em volta do mundo. Foram centenas de milhares de acessos em videozinhos que eu fiz no telefone celular. E então, de repente, abrindo o programa aqui, queria agradecer a todos vocês, Cabeça para Cima, e todos os outros evangélicos e não evangélicos, e católicos e todos que oraram por nós. Eu tenho certeza de que o milagre aconteceu por causa disso, mas também um milagre aconteceu na vida também de muitas pessoas que participaram lutando numa batalha que eles assumiram. Provavelmente se fortaleceram a partir de ver também como vocês agiram nessa situação. A gente vai fazer a nossa primeira paradinha e eu volto. Quero saber também de vocês dois. E se não tivesse dado certo, vocês também se manteriam firmes diante de Deus? Logo depois do intervalo, tá? Cabeça pra cima, cabeça pra cima. O programa de hoje, ele fala com você que já conseguiu ultrapassar um momento de desafio, um momento de batalha e que hoje você está bem. Mas ele é principalmente para você que está enfrentando nesse momento um momento de dificuldade. Um momento em que você, de repente, pensa que não tem saída do outro lado e que Deus te abandonou. Esteja certo que Deus não nos abandona. Confia nisso. Se inspire nas histórias que você vai estar conhecendo aqui hoje para saber que, seja qual for a situação, Deus está presente. Mas você tem que dar o seu passo também, tá? Você precisa confiar. Hoje aqui com vocês que tem histórias maravilhosas, mas eu quero insistir nessa questão. Renê, se não tivesse dado certo... Bom, eu estou lembrando a história da Bíblia sobre os 3 israelitas que estavam com o rei, vou atrapalhar o nome dele, Nabucodonosor. Obrigada, pastor. Lembra, eles falaram, a gente não vai adorar o que o rei está querendo. E se isso causa muito trabalho para a gente, se a gente está jogado no forno, ainda vamos ficar firme o que a gente crê. Então, eles já colocaram eles já fizeram aquela morada. Não vou adorar outra, eu vou ficar adorando Deus e só Deus. Mesmo que isso vai levar a gente para ruim ou bom. Então, eu gosto dessa atitude. Eu acho que uma coisa, quando a gente entrar numa situação, a gente precisa tomar essa atitude. Se Deus não me livrar dessa situação, eu ainda vou louvar Ele e dar toda a glória a Ele, porque isso é a decisão dele. Então, eu acho que é bom se a gente toma essa atitude que eles tinham, porque a gente não sabe do final das histórias de nossas vidas. Então, às vezes, a gente precisa entregar tudo a Ele. Se Ele quer, se Ele faça, legal. Se Ele não faça, eu ainda estou firme. E a sua posição, pastor? Parece que a história se repete, porque o povo de Israel, Deus queria construir um relacionamento com eles, independente de eles chegarem na Terra Prometida. Ou eles estavam interessados no passado, ou eles estavam interessados em entrar na Terra, mas eles não estavam interessados em construir um relacionamento de intimidade, de lealdade, de obediência a Deus. Então, independente do resultado em ver a minha esposa em pé, o que mais Deus queria era que eu buscasse um relacionamento com Ele, para obedecê-lo, para amá-lo e construir uma história. As pessoas estão muito interessadas no resultado. Elas não estão interessadas em construir uma história com Deus de amor, de fidelidade, de obediência. O que mais aprendi não é o resultado da minha esposa em si, mas como Deus queria construir um caráter em mim, de obediência, de andar com Ele. E isto eu fiz independente dela levantar, porque ela passou 4 anos em coma, e eu tinha um sonho no meu coração.
E o sonho do meu coração era fazer a vontade dele, era agradá-lo. E isto eu fiz durante toda a nossa dificuldade, visando honrar ao Senhor, glorificar o nome dele através da minha vida. Então, eu tenho passado isso para muitas pessoas. As pessoas só querem muitas vezes Deus porque estão interessadas no resultado. Elas não querem construir uma história de amor com Deus, de fidelidade. Isso eu aprendi. Porque para ele, ele podia levantá-la num dia ou levantá-la 4 anos depois. Isso não limitava o poder dele. Como ele levantou 4 anos depois, ele podia não ter levantado, ou levantaria uma semana depois, mas na verdade ele queria meu coração. Ele queria que eu expressasse um verdadeiro amor a ele e não a um resultado de um benefício pessoal. Isso eu aprendi e tenho ensinado a muitas pessoas, se é que posso construir isso com outros relacionamentos. A gente chegar a esse entendimento que vocês estão colocando, né? Exige intimidade com Deus, né? Exige a gente conhecer esse Deus, a gente confiar que Ele realmente está presente em todos os momentos. Exige a gente entender o que é vontade soberana de Deus, né? Porque quando a Renê coloca, tá bom, Daniel foi com os amigos lá para a cova, né? Ele decide, tá lá, já pensou? Ele vai para a cova com os leões. Ele poderia ser engolido pelos leões, mas aí o que ele disse tá bom, se Deus quiser que engula, né? Ele não quiser me livrar dos leões, eu vou passar por isso. Mas isso não mudou a fé dele, mas requer, né? Requer a gente também poder saber quem é esse nosso Deus. Celeste, eu acho que Deus muitas vezes está mais interessado em nossa atitude, nossa ação, do que até do resultado. E o exemplo da Renê que ela levantou é fantástico. Nós não sabemos a vontade soberana de Deus. Nós podemos chegar a entender parcialmente, mas realmente nós não sabemos. Mas eu acho que tem uma atitude que Deus gostaria de ver em nossas vidas. Que é a atitude de Misaque, Shadraque e Abednego, quando foi dito eles seriam jogados na fornalha, eles disseram que Deus é muito capaz de nos livrar. Mas mesmo se não livrar, eu continuo adorando a Deus. E existe um versículo em Hebreus, capítulo 11, que é mais ou menos isso, e que eu acho que fala muito comigo, pelo menos, e na história da Renê. Fala sobre os heróis da fé. E diz algo incrível. Diz que eles todos morreram sem receber a promessa. E só olharam de longe como algo que estava vindo. E eu acho que muitas vezes nós não temos a capacidade de entender cada detalhe do aqui e agora. Mas o final da história a gente sabe. E a gente, muitas vezes lá na cama com Renê, ela estava em coma e muitas vezes eu sentava ali naquela cama horrível, né, de acompanhante, e eu pensei, o que eu tenho certeza? Tenho certeza que Deus me ama. Eu tenho certeza que Ele quer o melhor para nós. Eu tenho certeza que Ele ama a Renê. Eu tenho certeza que Ele tem a capacidade de curar a Renê. Então, eu acho que a minha obrigação é crer que ela vai ser curada. E se ela não for, aí eu vou ver depois. Mas agora, minha obrigação é crer que ela vai ser curada. E foi e graças a Deus, ela foi curada. Mas se ela não fosse, se ela morresse, Deus continuaria sendo Deus. Amém. Obrigado, Senhor, Aleluia. que ela foi curada. Obrigado. É isso mesmo. Olha só, eu quero relembrar para vocês um pouquinho do que aconteceu com a Renê. Vamos passar um vídeo. Você já viu esse vídeo aqui no programa, mas eu quero mostrar ele de novo. Vamos lá. Um dia de ação de graças mais do que especial para a família Murdoch. Logo na entrada da casa, cartazes com mensagens de boas-vindas. Gestos de carinho, fé e esperança estão por todos os lados. Após 26 dias internada, Renê recebeu alta na manhã de ontem. A pastora americana teve que passar por 3 cirurgias no crânio, mas teve uma recuperação que surpreendeu até os médicos.
Ainda com dificuldade para andar e falar, Renê conversou com nossa equipe. A primeira coisa que fez foi agradecer as orações de milhares de brasileiros. Eu não posso esperar nem pouco mais do que o imenso para uma obrigação para todas as pessoas que me deu suporte, que orou para mim. Eu tinha pessoas, eu sou católica, mas eu orei para você. Então vamos lutar junto. O casal tem 4 filhos. Júlia, a mais velha, conta como foi ver a mãe em coma no hospital. A gente estava na escola, tinha terminado, meu pai ligou para o meu irmão e ele falou que ela foi atacada de manhã e que ela está no hospital agora e que ele estava lá, mas ele também não sabia da gravidade, então a gente não sabemos quão difícil que era, a gente não sabia, né? O marido disse que em vários momentos temeu o pior, mas que sempre teve fé, mesmo durante os dias mais difíceis. Verdadeira fé é entender a situação em que estão agora, e as estatísticas estavam horríveis, era 60% de fatalidade a 14 dias e 90% de fatalidade ou sequelas sérias há 6 meses. Eu acho que nós já superamos esses 90% e ainda temos algumas coisas a superar, mas já fomos bem. Renê costumava caminhar quase todos os dias aqui no calçadão da Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela nunca iria imaginar que na manhã do último dia 26 de outubro seria brutalmente atacada. O agressor era um morador de rua que tentava depredar um quiosque na orla. Com um pedaço de madeira, ele deu vários golpes na cabeça da americana. A vítima chegou a cair no chão, mas mesmo após a queda, o homem continuou a agredi-la. O criminoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A polícia suspeita que ele seja usuário de drogas e tem problemas mentais. Renê disse que perdoou o agressor. Uma vez alguém me perguntou algumas horas atrás e com certeza eu não tenho nenhum, mas perdoe. O episódio mudou a vida da família. O pequeno Ethan, de 10 anos, lembrou da emoção de ver a mãe entrar em casa novamente. Eu fiquei muito feliz, eu pulei de alegria, eu estava muito feliz. Tava com muita saudade? Sim. Renê nunca perdeu o bom humor, a força e a vontade de viver. Para o casal, não ficará sequelas, mas sim aprendizados inestimáveis. Eu estou aprendendo como eu fui um marido ruim. Eu tenho sido, ela tem me servido 18 anos. 18 anos servindo a mim. Sabe que ela há 18 anos traz café na cama para mim, toda manhã. Quer dizer, exceto esses últimos 26 dias. Mas até lá, até no dia do ataque dela, ela me trouxe um café na cama. E para mim tem sido um privilégio tão grande ter estado com ela e tido essa oportunidade para servir ela e demonstrar o nosso amor. Meu diretor está dizendo ali que eu tenho que chamar o break, mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu quero saber como é que vocês riem, choram quando reveem esse vídeo, né? E como é que você se sente vendo esse vídeo agora? Bom, eu até chorei um pouquinho para ver, vendo meus filhos e tal. Porque eu lembro, eu estou indo bem melhor do que aquela época. Muito melhor. Então eu só vejo mão de Deus, né? Eu não posso negar que Ele está me curando quase completamente. Eu estou chegando nos finais da luta, mas é muito bom ver. Foi muito bem feito. Eu até tinha muita dificuldade de falar. E agora você então até foi engraçado. Mas já melhorei tanto.
Isso aí. Graças a Deus. Agora sim, eu vou para o break e eu volto para a gente continuar conversando sobre as nossas histórias de fé e milagre. Que alegria ver você aqui como você está hoje. É muito bom a gente constatar o milagre de Deus, né? E poder fazer parte desse milagre. Aleluia. Glória a Deus. Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Ai, gente, eu estou emocionada, estou me sentindo extremamente abençoada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, com os nossos convidados, né? Falando de vitórias, falando da ação de Deus em nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho mais com você, mas agora eu quero conhecer e quero que o público também conheça a sua história, pastor. Conta pra gente. A minha história é uma história assim, tão incrível, né? E diz até que é uma ficção, né? Tantas coisas ruins que aconteceram na nossa vida, né? É uma tragédia atrás da outra, né? Minha esposa completamente bem, cheia de saúde, professora, início do casamento, lua de mel, e de repente desmorona tudo, adoece, e aí desencadeia numa série de cirurgias na cabeça, e aí então começa também desmoronar a minha parte financeira, casa pega fogo, carro rouba, empresa perco outra empresa, e tantas coisas ruins aconteceram, até que a gente, ela fica 2 anos, com 13 cirurgias na cabeça, passou 40 dias com crânio aberto, com meningite, com hidrocefalia, com várias infecções, morre, não morre, e Deus gerando um sonho no coração de que no final daria tudo certo. E é muito difícil a gente encarar um problema e acreditar que existe um sonho por trás do problema que ainda pode dar certo. E superar isso, né, e alcançar não é muito fácil. É necessário que a gente tenha uma dependência total de Deus. Aquele momento para mim, eu com um filho de 1 ano e 9 meses, no momento que eu estou despontando para o mercado de carros, a nossa empresa estava crescendo, eu estava num momento tão bom, e de repente tudo desmorona, enfermidade vem, problema financeiro, ataques, porque você perde a empresa, perde os carros, depois um carro bate, acaba com um carro novo na Brasil, perda total. Depois casa pega fogo, depois perco outro carro, arrumo um carro emprestado, me rouba um carro também. Caramba! E era uma sucessão de coisas ruins e a esposa piorando, quer dizer, depois passa 2 anos em coma. Eu estou dentro de um seminário de Deus dizendo que eu vou ser pastor, que vai me dar um ministério abençoado, que vai restaurar tudo, mas a realidade me mostra o contrário, né? E com 2 anos abre a cabeça dela mais 3 vezes, 16 cirurgias na cabeça, mando em coma para casa, e aí parece que recomeçar fica muito mais difícil, né? E eu ainda continuo dentro de um seminário acreditando que Deus tem um plano, e que, acima de tudo, Ele tem um propósito. E o propósito dele tem que ser maior. E quando a gente compreende o propósito de Deus e fixa no propósito, o propósito passa a ser maior do que a situação que a gente está vivendo. E eu, então, foquei no propósito de Deus, em que fazer a vontade dele é muito melhor. Me chamar para ser pastor no momento contrário, eu podia dizer, não, resolva meus problemas que depois eu vou servi-lo, depois eu vou amá-lo, depois eu vou fazer o que o Senhor quer. Então, abri mão da minha razão, renunciei à minha vontade e fui fazer a vontade de Deus. Eu podia dizer para ele, agora não dá, estou com a mulher em coma, tenho problemas financeiros, eu não vou me preparar para ministério agora. Quando o Senhor arrumar a minha casa, eu vou fazer a sua vontade. As pessoas estão sempre dando desculpas e justificativas, agora não dá, não tenho tempo, estou com um problema, e na verdade, elas acham que podem resolver seus problemas. E na verdade, os nossos sonhos dependem dos sonhos de Deus.
Se nós não realizarmos os sonhos de Deus, não são realizados os nossos sonhos, porque os nossos sonhos devem estar alinhados com um sonho maior, que é a eternidade. Pastor, como é que a sua sogra reagiu em relação ao senhor durante a enfermidade da sua esposa? Tivemos realmente uma dificuldade, porque a minha sogra, querendo me ajudar, né, ela via a situação. Eu com um filho pequeno, a esposa praticamente desenganada pelos melhores médicos do planeta, no Brasil e fora do Brasil. Todos eles diziam que o cérebro dela estava completamente lesionado, né? Irreversível. Então era para jogar a toalha. A minha sogra, querendo me ajudar, vai à minha casa e pede para levá-la para a casa dela. E me libera para que eu pudesse formar uma nova família. Ela sabia que minha mulher não voltaria mais. E ali eu tive que mostrar para ela que eu tinha uma aliança com a minha esposa, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na dor. E eu tive que rememorar. Então eu disse para ela, eu fiz uma aliança com sua filha, eu vou até o final, até que a morte nos separe. O que meu Deus ajuntou, ninguém vai separar. Na verdade, eu estava honrando a Deus através da minha mulher. Porque se eu não posso honrar as pessoas e vejo, como posso honrar a Deus se não o vejo? Deus tinha feito uma promessa ao senhor no dia da sua formatura e o senhor acreditou nessa promessa. Que promessa foi essa? O Senhor me disse que eu deveria perdoar os médicos, deveria arquivar o processo na justiça, deveria me matricular num seminário. No dia da minha formatura, ela entraria andando comigo. E no dia da minha formatura, 4 anos depois, ela entrou andando comigo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas tive que perdoar, tive que abrir mão. E tenho aprendido que perdão, né, como via a Renê ali liberar perdão para o agressor, perdão, o termo significa liberado para andar, né? Você está pronto para andar. Então, quem não perdoa fica preso. E o perdão, ele traz cura para a gente, o perdão traz liberdade para a gente. E eu precisei liberar perdão, eu estava com ódio dos médicos. E Deus queria tratar primeiro o meu coração. E eu liberei perdão, abri mão de recursos humanos e fui confiar em Deus. Por isso que deu certo no final. Que maravilha, né? Que maravilha. Né? Já pensou, a gente sabe que também não é difícil. É interessante, né, Renê? Porque as mulheres, às vezes, quando saem de um casamento ou quando tem alguma dificuldade no casamento, elas demoram mais para restabelecer a vida, casar novamente. Mas homem é impressionante, né? Homem... Não é crítica, não, é só uma constatação, isso é bacana. Homem é mais rápido nessa história mesmo, né? E de repente o senhor está lá, vivendo uma situação dessa, mas ainda fui fiel. Assim... 4 anos com ela em coma, e fiel, né? Como fui a Deus. Amei como se estivesse no casamento. Amei com todas as minhas forças, entreguei minha vida por ela, porque entendi que Jesus entregou a dele pela igreja e que a gente deve amar as esposas como Jesus ama a sua igreja, a noiva. E por isso entendi esse mistério e tinha que cuidar dela como hoje cuido da noiva do Senhor, que é a igreja, como pastor. Que coisa linda, e o Senhor vem e honra. Como é a sensação da vitória? Como é essa sensação agora de poder chegar e falar disso? Como é que vocês se sentem em relação a Deus? Na realidade, incrivelmente feliz. E foi a emoção predominante durante tudo, foi uma emoção de gratidão. Eu acho que nós sempre temos a escolha de ou ficar triste porque alguém bateu na cabeça da Renê ou ficar feliz que ela não morreu. Então, eu acho que é importante sempre escolher o lado de gratidão e sempre tem algo de bom. Então, nós estamos incrivelmente felizes agora, como tudo tem dado certo e como Deus tem restaurado. Eu fico impressionado, pastor, sobre a sua história, que realmente é uma história muito mais dura
A nossa, eu achei que foi dura, mas escutando uma esposa em coma 4 anos, Celeste, para nós, eu acho que Deus teve misericórdia da gente, que nós tivemos uma notícia muito ruim, mas aí tivemos uma série de notícias boas, e que foi, talvez talvez Deus sabe que eu não teria capacidade de passar pelo que o pastor Mas a história de vocês passou. também é incrível. É uma história alegre a nossa, graças a Deus. Pois é, mas uma coisa interessante que eu quero deixar marcado aqui no nosso programa e que quero deixar marcado para você, querido, que está ouvindo e que está conosco nesse momento, é exatamente isso que o pastor acabou de falar, sabe? Você pode pensar que a sua história, que o seu problema é o maior problema do mundo. Com certeza não é. Mas nós respeitamos, porque ele é grande para você. Ele é grande para você. Mas você pode vencer. Você pode vencer. O Senhor é contigo e Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória, como deu aqui para o pastor Felipe, para Renê, né? Para o pastor Mardiel também. Porque Deus faz isso com a gente, né? Meus amados, eu tenho que fazer um novo intervalo. Quando a gente voltar desse intervalo, a gente já volta com boa música, né? E a gente vai voltar com música, louvor, inspiração do Joé Vasconcelos. Vamos lá. Cabeça pra cima. Meus olhos estão em ti. Não posso deixar de te ver. Seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa,
estão em ti. Que maravilha! Assim não dá para fazer programa, gente, assim não dá. É muita emoção, muita emoção. Querido, que coisa linda, né? Porque a música que você traz é o que vocês disseram o tempo todo aqui, né? Exatamente. É Deus da minha vida. Pode mandar que eu aguento. Eu tô contigo e não abro. Por aí. Manda e eu vou aguentar, eu vou topar, porque se vem de ti, eu topo, né? É isso que tua música disse aqui pra gente. Muitíssimo obrigada. Eu quero corrigir, errei teu nome ali na apresentação. Joey. Né? Não tem problema. Por favor, tá? Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Amém, eu volto já contigo. Amém. Pode falar. Presente de Deus para mim de estar fazendo parte aqui desse programa, ouvindo testemunhos assim. A gente está tentando segurar aqui também um pouquinho. É isso aí. Deixa o Senhor continuar. É isso né? aí. Amém. Obrigada, eu volto já. Eu tenho que agradecer a presença e participação de vocês e quero pedir que vocês façam a despedida de vocês. A mensagem que vocês deixam para os nossos telespectadores, pastor. Celeste, tremendo estar aqui com vocês, no Cabeça para Cima, e simplesmente queria dizer que não importa o que vier, que você confie em Deus, que Deus ama a cada um de vocês e então Ele tem o melhor para nós, mesmo que momentaneamente a gente não possa ver. Amém. É isso aí. Renê. Então, só quero dizer que, declarar que eu sou milagre. É verdade. Então, eu agradeço. Tinha várias pessoas ao redor do mundo orando para mim. E eu creio que meu resultado era por causa dessas orações. Então, como o pastor falou, a igreja faz parte desse milagre em minha vida. Então, é um agradecimento para o mundo todo, para os brasileiros que estão até hoje me falando. Agora eu posso crer, eu tenho fé para crer. Então, graças a Deus, se isso aconteceu por essa razão, eu dou glória a Deus. Aconteceu contigo, pode acontecer com você Amém. também, tá bom? Sua despedida, pastor. Amém, Celeste. Quero agradecer ao programa, a essa visibilidade que o programa dá e de poder contar essas histórias maravilhosas que Deus constrói e dizer para o nosso público que não desista dos seus sonhos. O que eu estou vivendo hoje, e às vezes digo, eu não sei se estou vivendo um sonho passado ou um sonho presente. Só sei que estou vivendo esse sonho e que é realizado a cada dia na minha vida. E Deus ainda me dá um presente de mais um filho, que é o Daniel. Que bacana. Lindo, para coroar essa história. Me dá um ministério tão abençoado, ao qual sou um pastor hoje realizado, uma igreja muito abençoada e que temos pregado em tantos lugares do Brasil. Então, essa é a mensagem, não desista dos seus sonhos. Amém. É isso aí. Queridos, nesse momento em que a gente quase aí se aproxima da Páscoa, né, estamos vivendo o nosso momento de Páscoa, que você também possa ter a sua Páscoa, uma feliz Páscoa, sabendo o que significa esse momento. Jesus morreu por você, para que você tenha vida plena e vida abundante. Obrigada pela sua presença e participação conosco e deixo vocês com Joey com mais uma boa música. Paz. Sou dependente de ti, tudo que tens para mim, eu sei que é bom. Meus dias estão em tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Lindo
faz para mim, eu sei que é bom. Meus dias estão em tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir.